Você tá felizinho, né, amigo rubro-negro? Tenho certeza disso. Hugo Souza na zona mista. Até Courtois falha. Arrascaeta. Quero fazer de Pedro artilheiro do Brasil. Coletiva de Felipe Luiz. Números de Pedro impressionantes. Classificação, depois dessa rodada, diria que maravilhosa do Campeonato Brasileiro. E por fim, galera que vai assistir o Mengão no Maranhão, fica de olho. A gente vai contar sobre ingressos falsos que estão rolando por lá. Beleza? Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é tão rápido, papum, E deu. assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Vamos. Hugo Souza na zona mista. Era de se esperar que eu fosse xingado e vaiado. Eu fui criado aqui. Se pegar o jogo todo, eu só tive uma falha. Galera, para ficar bem claro para todo mundo, o Hugo, ele foi contestado ontem no Maracanã, não é por ter sido cria e saído do Flamengo, mas sim por entrevistas que ele deu depois da sua saída do Flamengo, que não pegou nada bem. Beleza, amigos? Outra coisa, ontem eu assisti a Copa do Rei. Courtois falhou. E Courtois é o melhor goleiro do mundo. Não que eu esteja me comparando, mas errar é algo absolutamente normal para qualquer goleiro. E foi a única falha que tive no jogo, segundo Hugo Neneca Souza. Ah, vai, ele não foi tão mal assim, gente. Foi uma assistência de camisa 10. Foi, nem não foi? o Arrascaeta seria capaz de dar uma assistência daquelas. Vou repetir o que disse ontem. Naquele joguinho de fantasy, aquilo ali daria 5 pontos. Assistência perfeita. E realmente não se compara ao Courtois, viu, Neneca? É, menos. Menos, Bem menos, né? Bom, galera, seguindo com as notícias, ontem o Flamengo teve uma tarde maravilhosa e inspirada no Maracanã e goleou o Corinthians por 4-0. Foi fantástica a tarde de ontem, venhamos e convenhamos. Na coletiva pós-jogo, Felipe Luiz falou da atuação da equipe e exaltou o Pedro, que foi titular pela primeira vez desde o seu retorno e ontem foi o autor de 2 gols na partida. O Felipe disse o seguinte: realmente não parece que ele tenha ficado tanto tempo fora, né? Com a bola, a questão fina com a bola, ele está incrível. A gente via isso nos treinamentos. Os próprios médicos tinham que freá-lo porque ele estava vindo muito bem na recuperação. Mas existem prazos e era importante cumprir. Agora temos que continuar com essa sequência de minutos para ele. É um jogador determinante, decisivo e que acredito que vai potencializar ainda mais o nosso ataque. A gente tentou Carlinhos, a gente tentou Juninho, mas Pedro é algo especial. Incrível. Como esse menino joga a bola no ataque. Incomparável, né? Bom, esse foi o 5º jogo consecutivo do time sem sofrer gols, amigos. E o Felipe fez questão de exaltar a solidez defensiva da equipe, mas também creditou o bom momento do Flamengo ao nível de comprometimento dos 11 jogadores em campo em relação à marcação. Segundo ele, todos têm que participar e todos têm a sua função defensiva. Isso é muito importante, né? Sim, o grupo tá bem coeso, né, galera? Bom, mais uma vez o nome de Ayrton Lucas foi citado na coletiva. Também não é para menos, né? Mais um jogo muito bom do nosso lateral esquerdo. E o Felipe Luiz disse o seguinte:
A partida do Ayrton, mais uma vez, foi completa, muito sólida. Existem jogadores que crescem com estruturas diferentes. Ayrton teve uma fase incrível com o Vitor Pereira, com o corredor aberto. Acredito que para recuperar a melhor versão, ele fosse diminuir a relação para ele ter mais linhas de passe e simplificar o jogo. Contra o Vasco foi top. LDU muito bom na fase defensiva. Fazia muito tempo que não via ele fazer. Recuperar a confiança, a hierarquia no grupo e não podemos esquecer que é um jogador de seleção. Mais um exemplo que nós, vocês e a torcida de que um jogador não desaprende a jogar. Só precisa de tempo e carinho para recuperar a sua melhor versão. Ele e o Wesley mostraram isso. Quando a gente cobra os nossos jogadores, galera, é porque a gente conhece o potencial de todos eles. O Ayrton, em algumas partidas, ele demonstrou uma falha enorme no sistema defensivo. Se não tivesse cobertura dos zagueiros, muito possivelmente os atacantes cairiam na cara do gol. A gente precisa evitar esse tipo de contra-ataque ou de investida adversária. Contrário a isso, realmente, nos últimos jogos, ele tem sido perfeito. Ele perdia todas, né? Perdia todas. Essa é a real. Bom, também perguntaram ao Felipe sobre a entrada e a utilização de Matheus Gonçalves. E ele disse: eu acho que a melhor versão do Matheus é aberto na ponta direita. É um jogador de drible, desequilíbrio, criativo e consegue se resolver bem em espaços curtos e pressionado. A melhor versão dele, para mim, seria ali. Que ele pode jogar em outras, não tenho dúvidas. Pode fazer, mas a melhor versão dele, para mim, seria aberto na ponta direita. Hoje senti que ele merecia esses minutos. Vem treinando muito bem e quer jogar, sempre se exigindo mais. Gosto de jogador que se incomoda quando fica fora e trabalha para poder ter minutos. Hoje foi premiado antes de outros companheiros. Pena que foram somente 5 minutos dentro de campo, mas sim. Legal. Ele tava louco ali na beira do campo pra bola sair pra ele poder entrar, né? Eu fico maluco quando eu vejo ele na margem do campo. Adoro o futebol desse menino. Bom, galera, agora é o seguinte. Hoje o elenco do Flamengo recebeu folga. Vai todo mundo descansar. E tem reapresentação marcada para amanhã no CT para iniciar a preparação para o próximo compromisso. Então que venha a Copa do Brasil e vamos que vamos, né? Com certeza. E galera, rodada após rodada, o Campeonato Brasileiro é longo, a gente vai ter imensos desafios pela frente. Umas rodadas a gente é premiado, outras a gente sai entristecido. Assim é o futebol. Na rodada de ontem foi até com cerejinha em cima do bolo, porque o Flamengo reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro e, pasme, o Bahia venceu no Allianz Parque o Palmeiras, o que para nós foi importantíssimo. Os 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro nesse instante são Mengão, primeiro lugar, 14 pontos. Palmeiras, segundo com 13, seguido de Red Bull Bragantino com 13 pontos também. Em quarto, aparece o Cruzeiro com 10 pontos e em quinto, Fluminense com 10 pontos. Por enquanto, é essa a formação, muita coisa tem para acontecer, mas uma coisa importantíssima, essa arrancada inicial do Flamengo está muito diferente dos anos anteriores. Parabéns ao nosso Flamengo, sigamos em frente, estamos bem. Só um recadinho para o Rogério Ceni. Adorei o malabarismo ali com o Everton Ribeiro. Realmente, que é isso? Fantástico. Que entrosamento, hein? Muito, muito, muito. E seguindo com as notícias, galera, a Arrascaeta passou pela zona mista e falou primeiro sobre Filipe Luís. Ele disse o seguinte: o importante é criar. Tem momentos que a bola não quer entrar. Não me interessa fazer gols. Quero ajudar a equipe. A parte do Filipe Luís o importante é criar. E não querer fazer gols e ajudar a equipe foi o próprio Arrascaeta que falou, viu, galera? Feliz, feliz, feliz. Principalmente pela volta do Pedro. Um cara que acrescenta muito pro nosso time. Acho que ninguém mais questiona isso, né, amigos? Não dá. Vamos ajudar para que ele seja o artilheiro do ano no Campeonato Brasileiro. Se ele vai bem, a gente vai bem também. Com certeza. Até porque se ele tá guardando lá na frente, os resultados aparecem, né, amigo? Que diferença. Que alegria, de verdade.
Bom, ainda falando do Pedro, galera, ele retornou ao Flamengo no início desse mês de abril, após um longo período fora dos gramados. Mas o nosso jogador voltou com uma fome de bola que eu vou falar pra vocês, uma fome de gols também, Sim. né? Que está incrível. Só ontem, por exemplo, foram 2 golzinhos, né, que ele marcou. Bom, atualmente o Pedro tem 5 partidas pelo Flamengo na temporada de 2025. E nesse período, e eu repito para vocês, 5 partidas nessa temporada. Ele já tem 4 gols e 1 assistência. Marcou 2 vezes na goleada contra o Juventude e 2 vezes na goleada de ontem. Aí eu pergunto para vocês, será que toda vez que o Pedro marcar vai ser goleada? Já pensou? Bom, goleado ou não, uma coisa a gente tem que concordar aqui. Estamos todos muito felizes em ver o nosso Pedro dentro de campo com toda essa vontade de vencer, né? Aí ele é diferente, né? Prova disso é o ano passado. Pedro parou basicamente no início da segunda metade do ano e ficou artilheiro da competição, aliás, do Brasil, até basicamente os últimos jogos. Sim. Ou seja, mostrando que realmente ele é diferente. Quase foi artilheiro do Campeonato Brasileiro sem jogar desde Sem setembro, jogar, né? exatamente. Ele é muito craque na frente. E seguindo com as notícias, essa entra mais como um alerta, galera. Cuidado, os ingressos para o jogo da Copa do Brasil, agora em 1º de maio no Maranhão, está sendo vendido em lojas físicas. E isso traz os aventureiros para tentar ganhar alguma coisa ludibriando quem ali está disposto a assistir a partida. Ontem foram presas 4 pessoas vendendo ingressos falsos, aliás 31, nos arredores do Castelão. Vamos ficar ligeiro, não vamos comprar de qualquer um. Existem os pontos de vendas, se concentrem neles. Os caras até maquininha de cartão eles tinham para fazer as negociações. E fora isso, quinta-feira tem Mengão pela Copa do Brasil, todo mundo firme e forte, acreditando no nosso Flamengo. E de resto, fujam desses caras. Assim é, galera, Né? muito esperto com relação a isso aí, porque tem em todo lugar, né? Sim. Mas infelizmente, vamos nos concentrar aí nos pontos de vendas que foram, né, divulgados pela equipe lá, que é bem melhor. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, Juntos, somos mais fortes. muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente semana a todos nós, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.